Olá, pessoal, boa noite. Iniciando aqui o nosso podcast em Direito a Tocantins. Esse episódio qual é mesmo? O 18. 18º. 18º, gente. Olha só, quem diria, né? Hoje nós temos um entrevistado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, para toda hora, essa pessoa. É debaixo de chuva, é debaixo de sol, anda 70 quilômetros para chegar aqui no nosso podcast todos os dias, se superando, né? Enquanto uns e outros, várias pessoas que eu conheço aí encontram desculpas, né? Para não fazer o que deve ser feito. Mas é uma pessoa para inspirar todos nós. Então, hoje, com vocês, nós vamos descascar Tiago Marasca. Eita! Vixe, tô ferrado hoje. Tá ferrado. Um dos criadores, ou é ele mesmo, né? Só ele, né? Isso. Do Em Direita Tocantins. Não é só eu não, gente, todo mundo. Não, mas assim, a gente precisa também contar essa história do Indireita aí, né? Muitas pessoas perguntam do Indireita, como é que foi que surgiu isso aí. E sim, um dos idealizadores é o Tiago Marasca, sim. E é lógico que o Indireita é uma união de pessoas cristãs, que cada um tem o seu talento, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então, Tiago Marasca, como você se apresentaria aí? Quem é você, Tiago? Eu sou uma pessoa, acho que sou um cidadão comum, né? Primeiramente, eu não tenho nada de super diferente de ninguém. Não sou melhor que ninguém. Sou um comedor de arroz com piqui, que nem todo mundo aí do Tocantins, né? Então, a minha vida, ela sempre se definiu em propósitos. Na minha vida, e sempre eu corri atrás desses propósitos. Hoje, parte da minha vida, ela ficou muito tempo na igreja e hoje passou para o ambiente político. Mas a maioria das pessoas que eu conheço foram dentro da igreja. Quem eu sou? Cara, eu acho que eu sou... Sou igual eu falei, sou uma pessoa normal. Nada Eu de... pensei que tu ia falar Kim Kardashian, velho. Tu começou, eu sou Kim... Aí eu falei, Kim Kardashian. Eu sou nada. Conta aí para nós aí, Tiago, assim, conta para o pessoal, né? Eu já conheço. Conta a sua história aí, que você foi seminarista, o que foi que te levou assim para ir para o seminário, o que... Eu vou começar a falar da minha conversão, porque Isso, fala aí da sua conversão, como é que foi? Estava lá eu, com os meus 11 anos de idade, na minha casa, e os meninos da rua, todo mundo jogando bola, e passa um rapaz convidando o povo para ir para a igreja. Aí marcou, quinta-feira é o dia da célula. Certo. E eu pensei, gente, que nome esquisito, né? Célula. Célula. É célula do ser humano, né? Exatamente. E aí eu fiquei assim... Aí você pensou citoplasma, E ele falou, núcleo. tem lanche. E eu tenho certeza que ele falou, e tem lanche, porque senão... Eu só pensei assim, sei lá, um negócio esquisito, deve ser de ciência, né? Um negócio meio assim, uma seita, sei lá. E aí, realmente é uma seita, aceita tudo, né? Aceita todas as pessoas, e aí passou um tempo, não me chamaram. E aí todo mundo, ninguém me chamava. Eu falei, mas aí um que dia eu vi negócio o cara é esse? lá na rua. Preconceito é esse comigo? Não sei se era porque eu era gordo, sei lá. Que é por causa do lanche, eu não tô falando. Não, é porque, de certo, não chamaram, porque o lanche ia pouco. acabar, né? O lanche era pouco, aí não dava pra chamar o Tiago Marasca. Aí eu sei que... Aí o Kevin, foi o Kevin, eu me lembro que era o meu... a minha líder era a Bruna, né? Bruna Tamires. Hoje ela é pastora lá em Araguaína do Tocantins. E o Kevin, que era da Videira, hoje tá, acho que foi para a Assembleia de Deus. Mas enfim. Aí eu sei que ele um dia passou e falei, moço, me leva para esse negócio aí que ninguém me chama. Poxa vida, eu quero conhecer o que é essa célula. Sim. E aí eu fui para essa célula. Eu me lembro que era um Evento Point. Evento Point era uma célula especial, Evento Ponte, que é um ponte para o encontro com Deus. Que é um evento que é uma ponte para o encontro com Deus. Aí eu sei que eu fui, né? Cheguei lá. E eu já tive uma experiência com Deus quando eu tinha, acho que, 9 anos de idade. Que um dia eu tava... Que era tipo uma célula também na casa da minha vizinha. E aí, essa moça começou a falar de Jesus. E a gente também ia só para lanchar, sabe? Só que nesse dia, ia a rua toda para casa dela. Só que todo mundo levava na brincadeira. Inclusive eu, né?
Só que nesse dia ele começou a falar de Jesus. E todo mundo lá já sei dessa história e eu já sabia. Só que nesse dia, tem quando aquela capa que tem no teu olho espiritual, aquela coisa que você não consegue enxergar quem é Jesus de fato, nesse dia aquilo caiu. E eu, com 9 anos, chorei lá e as crianças tudo olhando, gente até rindo de mim, e eu chorando, sem parar. Meu Deus, como esse homem teve coragem de fazer algo por mim assim. E aí essa foi uma parte da minha conversão na Adventista. Não fiquei na igreja, mas há 2 anos depois, eu tive essa experiência na videira, né? E me emocionando aqui, eu me lembro dessas coisas. Muito massa, né? Eu lembro da minha conversão. E aí eu me lembro que eu fui nessa célula e parece que foi, aquela coisa que tu nasceu pra isso, sabe? Tu nasceu pra estar aqui, tu nasceu pra viver isso, tu nasceu pra ter Deus, né? Pra ter um relacionamento com Deus. E no mesmo instante também, ninguém precisou falar, tu precisa aceitar Jesus. Não, eu já aceitei de cara. Antes do cara falar, eu já estava aceitando a Jesus lá. Desculpa aí, tá chorando, viu? Podcast. Mas tô quase chorando também aqui, sou mole. Mas é porque quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da história, mesmo que eu não esteja num caminho talvez mais certo, trouxe razão para minha vida. Trouxe razão para eu poder viver, para eu poder estar aqui. Gente, eu tô chorando e eu vou derramar aqui de lágrima, que eu vou chorar. Eu sou chorona demais. E aí eu sei que... borrar minha maquiagem que eu não fiz. Me segurar aqui. E aí eu sei que depois da célula, passou, acho que era para marcar o encontro. E aí eu paguei, eu me lembro, acho que era 20 ou era 30 reais para o encontro, pedi dinheiro, até eu consegui. Adolescente, não tinha muito dinheiro, não, né? Aí eu consegui para o encontro, reagendava esse encontro, reagendava. Nunca dava certo esse encontro. Aí eu me lembro que até o dia que deu certo. Rapaz, era aquela expectativa, né? Pô, meu Deus, que expectativa, que coisa assim, que parece que era o momento certo, né? Sempre e aí, né? Eu sei que eu fui para esse encontro. E assim, foi extraordinário. Que bonito, Thiago. 11 anos de idade, nem tinha, sabe, não tem quando você tem, acho que eu não tinha nem noção do que era pecado, sei lá, se era muito pecado, não tinha pecado na minha vida, falar assim, acho que eu era tão inocente, sabe? E aí eu me lembro que eu fui para esse encontro e, cara, os olhos que já tinham se aberto, se abriram muito mais sobre conversão, sobre minha conversão, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que sobre a minha vida, sabe? Trouxe um significado. E quando eu voltei do encontro, eu me lembro que eu encontrei minha mãe. E aí cheguei lá, me lembro, domingo, umas 9 horas da noite, 9h30. E aí eu passei de sexta, sábado e domingo nessa chácara da igreja. Que no tempo era bem simples, as coisas muito simples, muito simples. Hoje a chácara lá é tudo diferente. E aí eu me lembro que, eu cheguei lá chorando. Que bonito, Thiago, que lindo, né? Eu acho que vocês não perceberam que eu sou muito chorão, não, eu já percebi isso. Né? Mas, rapaz, eu choro. Camila tá me chorando também, parece. Não tô chorando, eu tava filmando ele pra irmã dele chorando, pra todo mundo ver. E aí eu sei que depois daquilo, acho que passou 6 meses, eu virei líder de treinamento e virei líder de célula. E assim, eu nunca imaginei que naquele tempo, cara, eu ficava... Tem quando você se apaixona por algo? E parece que, tipo assim, a tua vida é aquilo. É tipo, tu tava na escola, eu sofri bullying no colégio. Muito bullying mesmo, não tinha vontade nem de ir pra escola. Mas quando eu me converti, tinha pessoas da escola que eram da igreja. E que me tiraram daquela prisão, daquele bullying que eu vivia, sabe? E
muitas vezes os pais, eles não ligam, né? Ou os pais, as pessoas, quando você fala, pô, tem alguém te perseguindo lá na escola, tá sofrendo bullying, muitas vezes as pessoas, elas não ligam, não dão uma atenção, falam, não, é porque todo mundo tem inveja de você ou algo do tipo, sei lá, o que não leva a sério. Mas eu sofri muito, muito, muito. E nesse tempo, a igreja me ajudou muito, porque as pessoas da igreja ali, que estavam na escola, Te acolheram. tiraram, me acolheram e me defendiam, né? Não deixaram que esse tipo de situação voltasse a acontecer. Então, foi a minha vida com Deus, de célula, de buscar Deus, de orar, de tudo, sabe? Foi... De estudar a palavra. Rapaz, até que chegou o seminário, era o sonho, né? Era o sonho fazer o seminário. E aí, acho que tinha uns, sei lá, tinha uns 19 anos de idade. Aí foi 3 anos da minha vida, né? Lá na igreja e tal, servindo. Foi. A gente sempre tem, nada é perfeito. Isso é a verdade. Às vezes a gente olha tanto para algo e busca que lá vai ser perfeito. E por muitas vezes eu achei que aquele momento ali não valeu muito para mim. Mas pelo contrário, hoje eu percebo que muita coisa que eu vivi dentro do seminário, de conviver com pessoas, de Deus, assim, cara, assim, uma bagagem que só tenho a agradecer a Igreja Videira, todo mundo que me acolheu, que me cuidou, todos os problemas que eu tive, sempre tinha gente disposto, e sempre tinha gente disposto a me olhar numa ótica, não de julgamento, mas uma ótica de perdão, sabe, de amor, de compaixão mesmo. Nunca me senti assim, pô, tinha gente que realmente pegava pesado, mas 98% das pessoas que eu tive dentro da igreja foram espetaculares mesmo. Só queriam bem, só queriam que eu crescesse. Mas não cheguei ao fim do seminário e, enfim, aí eu fui para outra igreja, enfim. Mas a minha... Depois continuei vivendo igreja, continuei vivendo e de uma forma um pouco mais diferente, que eu acho que eu vivia num evangelho e depois eu nunca fui de mudar de igreja, nunca gostei desse negócio de ficar mudando de igreja, não. Eu quero ficar, não fico. Saí, fiquei no outro, até que a igreja se mudou daqui. Aí você foi... Hoje, no momento, eu tô à procura. O povo da live deve estar pensando assim, por que o menino tá chorando e a Camila tá morrendo de... Mas é porque metade da vida do Thiago, eu acho que eu vivi. E eu sempre vi ele, assim, bem alegre, sabe? A trajetória aí da videira, que eu sempre tive junto, foi sempre uma brincadeira, uma comédia. A gente se divertia, E aí ver ele chorando por causa disso, né? A gente não sabe como que isso tocou na vida da pessoa. Mas eu tava rindo só por isso, né? Por sarcasmo, não. Não, é realmente assim, o encontro com Deus, o chamado, é uma coisa que realmente é um divisor de águas na vida da gente. E todo mundo, creio que vai ter esse momento, né? A gente sempre fala assim, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Então é muito bonita sua história, Tiago, e é muito bonita assim, a gente vê uma criança, né, de 11 anos já ser tocada, né? Deus ter essa pressa, porque tudo é no tempo do Senhor, né? Não é no nosso tempo. Então, às vezes, quando a gente é muito, muito imaturo espiritualmente, leva mais um tempo, porque Deus vai preparando aquela pessoa, preparando até chegar o momento desse encontro, né? Tem pessoas que precisa adoecer, precisa viver o desemprego, viver a fome, viver o abandono ou uma violência para ter esse encontro, né? E você não, foi ainda uma criança, né? Ainda não tinha vivido muitas coisas do mundo, mas já era maduro espiritualmente, então ele fez esse encontro assim tão cedo com você. Confirmando tudo o que eu falei, que você é um ser humano muito especial. E vamos seguir, né? Então fala um pouquinho da sua vida, você trabalha na fazenda, todo mundo quer saber como é que é essa rotina, né? Porque você é um cara antenado, sabe mexer no computador, sabe fazer milhões de coisas, artes, web designer, e trabalha na fazenda, né?
vai de bicicleta para fazenda e naquele ar puro, Não, né? agora Bem que eu queria ir foi de bicicleta, mas bicicleta hoje eu era não- só no começo, Mas né? eu vejo você, Só às vezes, você transitando de uma fazenda para outra, o que que você vai de bicicleta? de de bicicleta. Eu já carro. vi você filmando uma vez assim. Isso aí faz foi muito o tempo que ele era andava assim de mesmo. bicicleta, gente. Não, aí, beleza, quando eu saí do seminário, vivi uma aventura aqui em Palmas de emprego, aí virei garçom, aí fui também trabalhar como vendedor no shopping, enfim, em bar, um bocado de lugar, entendeu? E fiquei rodando. Aí passei acho que uns 6 meses ou um ano aqui, e depois eu fui pra fazenda. E que lá, eu fui lá da minha família, enfim, meus avós, meus tios, e até hoje eu tô, já faz 4 anos que eu tô lá. A gente percebe que o, as coisas mudaram demais, né? Que 4 anos atrás, de tecnologia, né? De 4 anos para cá, né? Atrás até hoje, a agricultura do Brasil mudou. Uhum, O jeito que faziam a agricultura, os equipamentos, até a forma de você. Lá a fazenda mudou, de escritório, de tudo, sabe? De organização. Hoje já é uma empresa que tem CNPJ, já é grande. Então, assim, eu tenho orgulho de trabalhar, né? Mesmo que não seja diretamente na agricultura, porque a gente sabe, às vezes eu fico olhando ali, né? Tantos caminhão que saem. Hoje saiu, né? Antes de vir eu demorei um pouco, porque tinha 2 caminhões para sair. E assim, são grãos e grãos e grãos que alimentam o mundo, né? sim. E assim, por muitas vezes eu não queria morar em regiões distantes do centro. E hoje eu chego, quando eu saio daqui, eu chego lá às 11h30 da noite. Eu ando ainda, acho que 1,5 km de pé, num frio. Mas ninguém me assalta em Buritirana. Eu Com me sinto certeza. seguro lá, porque é pequeno. Assim, Quem então, vai assaltar o mundo com quase que altura você tem, Tiago? 1,85, 87. 85, 1,85, com mais de 100 quilos. Quem vai assaltar uma pessoa Não, dessa mas na o bom é que Muritirana? pode ser qualquer um. Ninguém mexe com ninguém mesmo. Mas é com armado, né? Aí as É. coisas mudam, né? Então, assim, quando eu mudei, eu fiquei muito. Não queria Triste. ir. Não queria ir. Simplesmente não queria. Ah, não. Mas hoje eu vejo que o melhor lugar para você criar seus filhos, né? Para você poder respirar, ter qualidade de vida de verdade, é numa região né, que é mais perto da natureza, menor, tem menos poluição, tem menos tudo, né? Você é mais tranquilo, você consegue dormir em paz. Porque muitas vezes eu dormia em Palmas, eu morei no Orene 2, eu dormia numa casa onde tinha uma boca de fumo do lado. Rapaz, era cheio de maconha, exalando a noite inteira. De drogado, entrando, saindo, sei lá o quê. E o medo de alguém entrar e vir com uma arma e te roubar. Entendeu? Verdade. Então, mesmo que eu, sim, depende de você que mora em cidade, já morei, acho que é legal também, mas assim, morar numa região agrícola, assim, é muito bom morar lá, Buritirana, enfim, e trabalhar com a família é difícil, muitas vezes, mas hoje eu entendo que é muito bom, né, você tá trabalhando com as pessoas que cresceram com você, que investem em você, mesmo com todas as dificuldades, né? Eles sempre estão ali para ajudar. Então, assim, realmente é muito bom mesmo. Agradeço de coração minha família, meus avós, meus tios, por tudo, porque eles são pessoas que Deus colocou na minha vida. Isso. E o sentimento de gratidão é algo que sempre multiplica na nossa vida, né? A gente sempre tem que ser grato. E você tem a sua família, tem seus avós ainda vivos, né? Tem sua mãe. Então, assim, mas independente de quem não tem, o pai e a mãe, é uma coisa muito importante a gente honrar essas pessoas. Porque se não fossem elas, não estaríamos aqui, né? Então, mesmo quando não são pais presentes, ou são um pai que por algum motivo abandonou, mesmo assim a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe e manter esse sentimento de gratidão. E isso é muito bacana. E assim, essa mosca da política, como é que foi esse negócio aí Eu na já sua ia vida? perguntar isso. E juntando aqui, onde é que veio essa ideia de ir em direito Tocantins? Assim, tal? Eu vou responder primeiro olhando depois a Camila. O que acontece? A mosca da política. A mosca da política foi tocada em 2014 com o impeachment da Dilma.
Por quê? Porque dentro das próprias igrejas, a gente via um movimento de oração, de jejum, para que Deus livrasse o país da corrupção. E comigo não foi diferente, muito menos na minha igreja. Era uma situação caótica no Brasil, e até que a ex-presidente saiu. Né? E nisso, eu não sabia nem o que era STF. Eu, em 2014, eu falo para você, não sabia nem o que era Congresso Nacional. Só via aquela bacia. Uma pra cima, outra pra prato baixo. e 2 negócios pontados para cima lá, e eu achava que troço esquisito. Tu nunca pensou que nem eu, não? Cara, será que tem comida lá dentro? A fome do Brasil, fome zero, uma coisa do tipo. Aí eu ficava olhando, gente, Brasília, corrupção, nem queria saber. Mas depois daquilo, a gente teve que entender o impeachment, o Congresso, o Senado. A gente foi assistir a TV Senado para ver o impeachment da Dilma. Eu também assisti. Ao vivo e comemorando. Aleluia! Né? E assim, e depois disso foi, né? Enfim, também porque o povo também invadiu Brasília, né? Teve toda aquela situação. Sim. E na verdade não era nem assim aquela questão da Dilma em si, mas era assim porque a gente vivia tão oprimido, com tanta corrupção passando na nossa cara. Era 24 horas, aí a gente já teve aquela esperança, não assim, nossa, vai acontecer alguma coisa, vai mudar a nossa história, né? Quando eu tô desanimado, eu vou contar uma coisa. Quando eu tô desanimado com o governo Bolsonaro, sabe o que eu faço? Lá na fazenda tem uma despensa, nessa despensa tem um armário, nesse armário tá cheio de revista Veja. Eu olho as capas da revista Veja. Boa tática. Rapaz, eu fico olhando para aquela revista e eu abro. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? O Brasil que a gente vivia, o que a gente viveu, todos nós vivenciamos, era um Brasil do qual qualquer um poderia roubar, que nada ia acontecer. Exatamente. Hoje você vê político preso. Não é 100% daquela forma que a gente quer, mas já é um bom começo. Eu vejo assim, na política, eles querendo enfiar o Lula, né, de goela abaixo, assim, mas o povo brasileiro não é mais o mesmo. A gente não ia... Porque nós ficamos muito criteriosos, até muito cri-cri, assim, até com o presidente Bolsonaro, né, exigindo mínimas coisas, né? E a hora que voltasse aqueles bilhões para lá, bilhões para cá, bilhões na cueca, aquilo tudo, né, mensalão, petrolão e tudo, eu acho que o brasileiro não iria suportar isso, viver isso novamente. Não sei nem o que poderia acontecer. Eu ia até perguntar pro Thiago se ele já votou alguma vez no Lula. Não, nunca votei no Lula. Inclusive, hoje eu tava vindo, né? E aí eu não sei porque veio na minha cabeça. Eu pensei, gente, será que algum dia eu já votei no PT? Ou algum candidato da esquerda? Seja, eu nunca votei em esquerdista, graças a Deus. Nunca tive essa desonra aí pra minha vida. Que bom, que bom. Mas tu falou sobre... Aí, como que eu partiu esse negócio de política, né? Como foi assim, de você... Porque assim, acompanhar a política é uma coisa, né? Militar é outra coisa totalmente diferente, né? Porque acompanhar, a gente acompanha no jornal, nas redes sociais, tem muita gente que acompanha dessa forma, né? Mas ir para a rua e militar, tudo isso, como é que foi? Eu sempre tive medo de rótulos. De ser rotulado como bolsonarista, militante, como que é? Ativista. Da igreja eu não gostava de... Quando a gente chamava missionário, essas coisas, eu nunca gostei. Nunca gostei. E aí... Mas eu vou dar uma continuada sobre aquilo que eu continuar. E aí, beleza, teve a Dilma, né? Enfim, e veio em 2016 no meu feed, num grupo de OLX, os vídeos do Bolsonaro. E, cara, na hora... Bora impulsionar no OLX. E aí, o que acontece? O Bolsonaro, né? Enfim, ele despertou algo em mim, que é aquele combate contra a corrupção, aquele enfrentamento que eu acho que deve ter contra esses oligarcas, né, da política brasileira, essas pessoas que sugam, né, esse sistema. Ele foi contra o sistema, sofreu demais por conta disso, levou muita pancada. E hoje leva, e hoje ele é esse motivo de inspiração desde 2016. Né, entramos na campanha do Bolsonaro em 2018, fizemos
carreatas, manifestações de apoio, adesivaços em Palmas, em região, enfim. Fizemos o trabalho para o capitão, foi eleito. Eu me lembro como se fosse hoje, na última manifestação que a gente foi, na Praça dos Girassóis. Acho que faltava poucos dias das eleições, né? Foi algo assim, para mim, impactante ver aquele tanto de gente indo de graça. De graça, para. Né? De graça, não, tirando do bolso, né, Tiago? Porque bolso. nós patrocinamos tanta coisa, e camisa, e adesivo, e tantas coisas. E a sua família toda também é bolsonarista, né? Inclusive a minha família também estava lá. Eu fui com a minha família no dia. E aí, depois disso, o Bolsonaro ganhou. E eu voltei, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando o Bolsonaro ganhou, eu tava lá na casa do meu irmão, cara, assistindo TV, e era Globo para ver o resultado. E aí o Bolsonaro ganhou. Cara, não tem quando eu também não esqueço onde eu estava. Meu Deus, eu não esqueço daquilo. Foi uma cena que, tipo assim, enquanto o povo tava comemorando lá, porque deputado fulano tinha ganhado, no primeiro turno, né, que eu me lembro também, né, e teve uma coisa muito interessante. No segundo turno, eu estava em Palmas e faltava 1h30 para eu poder votar, para fechar o negócio. E eu tava, enfim, a urna, né, a zona eleitoral. E eu tava em Taquaralto, Vixe. de pé. E o povo já tava lá. Não, eu fui para Taquaralto, né, que é a saída para Taquaruçu. Rapaz, pelo amor de Deus, alguém me leva. Eu preciso votar no Bolsonaro. Eu preciso votar no Bolsonaro, né? Mano. E aí eu fui, e aí eu consegui a carona. E eu cheguei, faltava 15 a 20 minutos para fechar a zona eleitoral. Votei com a camiseta do MIT, com o boné, né? Enfim, lá, mitando também. Cheguei, quando eu terminei, eu fiz missão cumprida. Fiz minha parte na história do Brasil. E depois disso, a gente, né, teve que defender várias vezes o capitão, indo para a rua, lutando. E nisso eu fui me engajando até chegar a resposta da Camila, que foi à direita, né? A direita Tocantins, né? A tudo aquilo que a gente acredita, que crê, né? E começamos ali com o movimento conservador, mas o movimento conservador era só um movimento, era um movimento mais ideológico, né? De estudo. Sim. Só que a gente também queria partir para a política, se sentiu um pouco meio freado por conta disso. E a gente decidiu criar o Endireita Tocantins, que hoje pode-se dizer que é o movimento de direita mais ativo do Estado, seja fisicamente, né, em manifestações, em qualquer ato, ou nas próprias redes sociais, né? Exatamente. A gente tem as maiores páginas, os maiores alcances, e graças a Deus nós estamos aí e vamos entrar, né, no maior desafio que a gente já teve agora. Verdade. Que é uma campanha eleitoral batendo de frente contra o sistema. E você, assim, você crê que ir para a rua... Primeiro achamos que era somente eleger o presidente, era o suficiente, né? Depois a gente percebeu que não era tão simples assim, né? O problema era nacional, era? Não era simples assim, né, Tiago? E aí depois ia às ruas, e aí quem precisava nos escutar não nos ouvia. Então, oramos ainda, né? Fizemos cerco de Jericó. Não foi somente o Endireito que fez, outras pessoas também nos acompanhou. E fizemos aquele movimento muito lindo, orando pelas instituições, né? Paço Municipal, Ministério Público, Assembleia, Palácio, Tribunal de Justiça. E aí culminamos, então, nessa chapa coletiva, né? Que você idealizou, me ligou numa tarde, falando, já ouvi falar sobre isso. Eu falei, rapaz, eu sei que meio de longe aí, né? Sei que tem um coletivo por aí. Mais de esquerda, mais de esquerda. Para fazer diferença. E o nosso grupo era grande, né, Tiago? E vai se afunilando. E aí, assim, uma frase que eu achei muito interessante. A figueira, né? Deus vai balançando a figueira, né? Vai balançando a figueira. Não é que eles não eram escolhidos, mas Deus, ele sabia que eles queriam ali naquele Exatamente. movimento. Exatamente. Então, assim, não é
por nada assim, mas é porque é uma questão assim, aquilo vai caminhando, né? E vai cada vez exigindo mais das pessoas e mais, e algumas pessoas vão optando outros caminhos, né? Claro. Isso, não que são caminhos errados de jeito nenhum, mas são outros caminhos, né? Que têm o mesmo propósito que a gente, mas optou de trilhar outros caminhos. Oi. Desculpa aí, acabei de receber uma mensagem aqui e eu vendo aqui. Não, e é verdade, a política é assim, a gente tem que respeitar a opinião e aonde as pessoas querem estar. Exatamente. Se elas não concordam com aquela visão ou querem ter a sua própria visão, querem caminhar sozinho, beleza, que caminho. Beleza, mas assim, uma coisa que eu gostaria de aproveitar, assim, tranquilizar as pessoas, assim, porque pensam que, é a direita, tá? Não, gente, não é esse nível. Até mesmo assim, que não adianta ter uma pessoa de direita lá, por exemplo, representando o Tocantins, são 8 cadeiras federais, são quantas estaduais? 26, alguma coisa assim. Parece que são 26. Não adianta ter um de direita lá, o que adianta um? Então, assim, a gente precisa eleger mais e mais e mais pessoas de direita, né? E é isso. E quando a gente está em partidos diferentes, a gente tem mais chance, porque precisa-se de muitos votos para eleger uma pessoa no partido. Então, se tiver todo mundo no mesmo partido, só um será eleito. E se a gente tiver em partidos diferentes, tem mais chance de eleger essas pessoas, uma em um partido, outra no outro partido. E é isso que a gente espera que aconteça, né? Que tenhamos lá na Câmara Estadual e na Câmara Federal pessoas de direita, que são nossos amigos, que a gente vai estar sempre junto, porque a gente defende as mesmas pautas, Deus, pátria e família. E é isso. Estamos junto aí. É uma coisa para a vida inteira mesmo. Sim, a política não é algo simples, né? E nós não estamos aqui para guerrear entre si, a gente está para guerrear contra o mal. Contra o mal, então, contra o mal. Sim, então, assim, hoje a gente está se envolvendo no campo mais difícil, que é o campo político, né? E é um campo onde requer de uma máquina, requer de uma estrutura da qual a gente não tem. Não tem. Mas nós temos Deus, nós temos caráter, nós temos... nós temos o Espírito Santo nos guiando e até aqui ele não tem deixado faltar nada. Sabe? Exatamente. E não estamos entrando na política por dinheiro ou por cargo público. Nós estamos entrando na política para fazer a diferença. A diferença na qual esse estado nunca passou. Exatamente. Eu nasci aqui no Tocantins, eu não falei para vocês. É mesmo, eu nasci Thiago, aqui no hospital, aqui em Palmas. Palmense, Palmense, cresci Thiagão. com Palmas. Enquanto Palmas ia crescendo, eu ia crescendo também. Morei no Aurenhum, no bairro que na época era um dos primeiros bairros de Palmas, morei em Buritirana. Então, conheço muita gente aqui. Posso te dizer que Palmas, de norte a sul, é esquecida pelos políticos do Tocantins. Sim. E eles veem o povo sofrer de fome, de falta de atendimento da saúde, precisando de uma cirurgia. Quantas pessoas morrem na fila do HGP, esperando uma cirurgia, um transplante de órgão, um procedimento talvez que muitas vezes é simples e que por falta desse recurso, por corrupção, né, o nosso estado, nosso povo padece. Estado mais novo, né? A gente queria, quando eu vim para cá, mais de 20 anos atrás, né, era a terra da oportunidade, da justiça social, né? E tive as minhas filhas aqui, escolhi esse lugar para ter a minha família. E fico muito triste de ver como, nesse processo da política, né, de ninguém concluir o seu mandato, é muito triste. Então, por isso que a gente está, né, nessa proposta aí, enfrentando, dando a cara a tapa, porque as pessoas de bem precisam ocupar estes lugares. Sim. E é isso aí, Tiagão. É isso aí. É isso aí. Hoje eu sentei aqui, parece que foi só para finalizar a live. Não, mas eu quero falar uma coisa. Camila conhece o Tiago desde menino pequeno, sabe? Verdade. É o melhor. Não tem muita pergunta, Ele né? saiu... Eu conheço demais. Eu tenho que de vez em perguntar. quando ela manda umas fotos do Tiago, assim, só de cueca. Mentira. Correndo na rua. E aí ela Olha fala, aí. aí na época que eu conheci esse menino aí, é o jeito que ele andava na rua, né? É uma amizade de longa data, né? É, isso aí. Então, quero deixar um recado aí para você que está assistindo. Se
você me conhece, né? Que você, cara, se aproxime, né, do Endireita Tocantins, é o conselho que eu te dou. Se aproxime da Oliane, da Camila, do Tenente Gilberto, do Eric, do Breno, enfim, de todos nós que fazem parte. Nós não estamos entrando na política, nem na vida pública para sujar os nossos nomes, mas sim para fazer a diferença. Eu sei que existem centenas de milhares de candidatos, de pré-candidatos nessas eleições, mas que você, né, olhe, inspecione a vida dessas pessoas, veja as reais intenções, porque fala bonita é o que tem aí, propaganda, marketing, mas pessoas de verdade são poucas. É verdade. É isso aí, pessoal. Hoje foi um podcast interessante, né? Teve riso, lágrima, tudo, mas é sempre positivo a gente conhecer cada dia mais a gente mesmo, né? E é verdade, né? Então, você que quer participar do podcast, nos procure, quiser contar essa conversa e quiser vir conversar com a gente, sentar aqui nessa mesa, chorar ou rir. Isso, contar uma piada, e o Thiago vai deixar suas redes sociais aí. Me siga lá no Instagram, @Thiago Marasca. Tem um Twitter também, Thiago Marasca. O YouTube não tem mais, que eu dei porque é bem direita. E também tem meu e-mail aí, se quiser mandar aí uma mensagem. Aí. Isso. Quem quiser botar um pix pro Thiago, mandar como um é pix que faz? Thiago.marasca@gmail.com. Isso aí, Manda pessoal. pix. Valeu. Até mais.